Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal e ao quadro Estudando Junto, quadro este que tem como finalidade nós estarmos juntos aqui, conhecendo o conteúdo da lição dominical para a classe dos adultos, que será tratada em sala de aula no próximo domingo. Para tanto, vou deixar aqui liberar o quadro Estudando Junto. O tema central, manter sempre viva em memória a questão desse tema central, né, do primeiro trimestre, que é em defesa da fé cristã. E a prática, né, a teopraxia, é combatendo as antigas heresias com nova aparência. E dessa feita estaremos estudando a lição número 7, que tem como tema as naturezas humana e divina do Senhor Jesus, tá bom? Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, te agradecemos por tão grande salvação. Te agradecemos também pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança iminente em que temos de que a qualquer momento o Senhor divino nos buscar. Quero também, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui diante de mais uma lição, de mais um conteúdo. Que o Senhor tenha liberdade durante esse período, Senhor, a falar aos nossos corações sobre esta doutrina, esta realidade, Senhor, para que nós possamos fazer uso, Senhor, desta verdade e poder ser um instrumento nas Tuas mãos, quando assim for preciso, Pai. Por tudo, Pai, nós oramos, por tudo também nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está abrindo aqui PowerPoint. Ela ainda, né? Deixa eu ampliar aqui. Pronto. Prontinho. Vamos prosseguir aqui, então. Texto áureo. Texto áureo diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus, bendito eternamente. Amém. É interessante, amados, já visto que o conteúdo vai tratar sobre esse tema, né, a natureza humana e divina do Senhor Jesus, e não nos falta, né, a comprovação escriturística, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, a questão da natureza humana e, indiscutivelmente, também da natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, se eu não estiver equivocado, o capítulo 6, versículo 9, diz que, quando o profeta Isaías diz: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, falando da natureza humana do Senhor Jesus, e um filho se nos deu, tratava ali da característica, né, da divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, continuando aqui, verdade e prática, Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem, aquele que na sua condição humana foi o único dentre nós, né, que cumpriu toda a lei, que nasceu, foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Porém, todo o seu legado era
de que não havia pecado. Em momento algum, o Senhor Jesus pecou. Nisso, dentro da condição humana, para ser nosso substituto ali e poder tornar propício para mim, para você, amado e querido irmãos, amigos e ouvindo a palavra de Deus, temos esta condição pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus, de nos reconciliarmos com Deus. Evangelho, carta de Paulo a Romanos e também a Filipenses. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, qual antes havia prometido pelos seus profetas na Santa Escritura, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Lendo aqui, eu preciso parar antes de Filipenses, que nós precisamos compreender que quando do momento, do Cronos, em que aqui Jesus se encontrou em forma humana, ele era o filho, era da linhagem de Davi, filho de José e de Maria. Porém, depois da morte, ressurreição e assunção ao céu, o Senhor Jesus, agora ele retornou, na sua plenitude, aquilo que ele havia deixado de lado. Ele abrogou a sua condição, de soberano de Deus, seus atributos ali de governo divino, e desceu entre nós, se fazendo homem, que é o texto seguinte que nós vamos ler. Porém, aqui vale, e é importante dizermos isso, porque hoje, ainda, durante o final do ano, se comemora o nascimento de Jesus. Só que se nós formos para a palavra de Deus, Jesus se fez carne. O nascimento por intermédio de Maria foi por conta da questão profética, da promessa de Deus, dada a Abraão, da promessa de Deus profética diante da serpente, que haveria de nascer da semente da mulher. Então tudo isso apontava para as características e o ministério do Senhor Jesus na forma humana, porém sendo ele Deus. Se nós estamos falando de Jesus como agora o está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, inclusive, ele não teve princípio e nem fim. Diz Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele, Jesus, foi ontem, hoje e eternamente o é. Então não há base bíblica para se comemorar, ainda que a própria Escritura não traz qualquer relato, de comemoração que Jesus comemorou. A questão do seu nascimento, dos anos de vida, até no seu ministério, os 3 anos, em que ele teve de 30 a 33 anos, em que iniciou o seu ministério. Qualquer menção, qualquer relato bíblico de uma festa de aniversário, da comemoração do nascimento do Senhor Jesus. Muito menos qualquer referência em data pelas Escrituras e os dados pode se aproximar do mês, entre setembro e outubro, por aí vai, e nem mesmo dezembro. Porém, nenhum relato bíblico trata desse particular. Isso é bom deixar claro, e se você, meu amado e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, quer servir a Deus conforme as suas escrituras, porque ele disse, aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus. E se ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então não houve qualquer ordem,
qualquer mandamento sobre esse aspecto. Isso tem origem em festa pagã, isso tem origem do catolicismo romano através de um papa, como também através de um imperador ímpio, não crente. E agora o Senhor está sentado no trono e reina como Senhor e soberano, como aquele que disse: haja luz e houve luz. Fica aqui então esse adendo, aqui esse entre parente, porque esse foi um período. Quando desse período, o Senhor Jesus era 100% homem, 100% Deus. Porém, o Senhor Jesus já veio, cumpriu a lei, se tornou propícia a sua oferta em nosso favor, prova da sua ressurreição pela aceitação desta oferta, do seu sangue derramado por cada um de nós. Porém, ele mesmo disse: está consumado. Agora o Senhor Jesus já não é mais humano, ele é totalmente Deus, unicamente Deus, no corpo glorificado, pelo qual também seremos participantes dele. Quando o apóstolo João disse, né, que assim como ele é, o veremos e seremos como ele. Receberemos um corpo celestial, amado. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Filipenses 2 diz: de sorte que haja em vós, olha só, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo, olha só, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante, olha só. Mais um detalhe aqui. Ele se fez carne, diz o apóstolo João. E Paulo diz aqui, ó, fazendo-se semelhante aos homens. Porque o Senhor Jesus, ele não tem nem começo e nem fim. Ele apenas decidiu entrar sobre esse tempo limitado, sobre o Cronos, isso dentro da forma humana. Sobre um corpo humano advindo pela lei natural, né, sobre a questão da gestação da mulher. E achado em forma de homem, olha só, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Niceia, está falando aqui do concílio, em 325, e a trindade em Constantinopla, 381, surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao concílio de Calcedônia, 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dos pensamentos considerados heréticos no concílio de Calcedônia. O ensino bíblico da dupla natureza do Senhor Jesus. Descendência de Davi segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais do Senhor Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos que vivia entre o povo de Israel. Sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Senhor Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano e divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, do Senhor Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras do próprio Senhor Jesus.
nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel como adoção de filhos, e a glória, os conceitos e a lei, e o culto, e as promessas, o apóstolo concluiu, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Olha aí. Amém. O Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. O antigo hino cristológico. O texto está dizendo que, embora o Senhor Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e é aqui que eu preciso parar, ainda que seja uma vírgula, porque ele usou por ser igual a Deus. Em que sentido? Todo o ministério do Senhor Jesus, ele não fez nenhum milagre, nem usou em qualquer momento da sua prerrogativa divina para fazer valer, né, a sua pessoa, ao benefício dele. Observamos já desde o início do seu ministério, depois do batismo, que ele, ali sendo tentado pelo diabo, ele disse: "És filho de Deus", né? Falou que era para tornar aquelas pedras em pães. Porém, Jesus nem ali, em nenhum momento, ele usou dos atributos divinos para em prol de si mesmo. Mas os milagres, e observe bem o que eu vou dizer agora, os sinais que o Senhor Jesus usou foi exclusivamente para se tornar um testemunho vivo, né, e categórico da sua natureza divina. Mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. Mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morphe, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Segundo ponto, a heresia contra o ensino bíblico da dupla natureza do Senhor Jesus. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla em 428 a 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, como mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe de Jesus humano e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com a ideia do arianismo. Segundo ponto, nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade defendida no credo niceno constantinopolitano em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação do marido e mulher, seria uma só carne. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso. Em 431 ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege e o imperador o exilou. Então ele entendia que ele aceitava a natureza,
Senhor Jesus, mas disse que eram separadas, quando isso não é uma verdade bíblica, né? Monofisismo. O termo vem das duas palavras gregas monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente é Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar não é o de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada pelo Concílio de Calcedônia, 451. Ilustração: o bronze é uma liga que cobre o estanho, de modo que nem é cobre nem é estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul e nem o amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, a natureza de Cristo não são divina nem humana. A resposta bíblica: segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Não é azul nem amarelo da mesma forma. De acordo com Eutico, a natureza de Cristo não são divina nem humana. 4. Subponto Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. No dividido, separado, duas pessoas, mas uma só, o mesmo Filho unigênito. Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem de Deus. Nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre a natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa da Escritura. Vamos para o terceiro ponto, caminhando para o final: o perigo dessas heresias na atualidade. O monofisista. Quando a dou monofisista foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradius, 578, monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como a tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do concílio de Calcedônia. Quem são esses? Eles, hoje, são as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É uma Ele e os seus seguidores rejeitaram a decisão do concílio de Calcedônia. Quem são esses? Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos. Sobretudo, conservar a fé no Senhor Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne. Segundo subponto, o kenoticismo, do verbo grego kenoo, significa esvaziar. A doutrina kenótica afirma que o Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas não na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributo divino, o Senhor Jesus é menos que Deus.
O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. E somente Deus tem esse poder. Terceiro, mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permaneceu até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo é a escolha popular e nem sempre representam a verdade. Concluindo, o concílio de Calcedônia, em 451, reafirma dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais, estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem o que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. 27 minutos de leitura, né? Do conteúdo da lição. Amém? Vamos estar orando então. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. E agradecer, Senhor, por esse momento que aqui conhecemos, esse rico e importante assunto que é, Senhor, a duas naturezas do Senhor Jesus, tanto a humana como a divina. Assim, Senhor, a tua palavra diz, assim nós cremos, para a glória do teu santo nome. Abençoa, Pai, agora este momento em que aqui terminamos, só temos que agradecer ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.